E o nosso evento continua a mil. Teremos agora o 16º painel do Security Leaders Nacional 2021 e o segundo deste último dia de trabalhos. O tema, todos os seus dados em todos os lugares. Mas o híbrido nunca é apenas uma coisa. Na mediação do painel, a querida Graça Sermud, que recebe como convidados o VCN Sales Manager Latam, da VMware, Márcio Braco, o CISO da Hyperframe, Marcos Donner, o diretor administrativo do SEDAI, Júlio Urdangarim, e o CISO do Banco BMG, Pedro Nuno. Bem-vindos, bom dia, e é com você, Graça. Olá, bom dia a todos. Que bom ter esse time aqui, de amigos, eu diria, conhecidos, muito bom. E vocês aí na audiência também nos acompanhando, segundo painel. Que maratona, não, pessoal? 3 dias. Quando eu olhei isso, eu falei, será? Será que a gente vai conseguir ficar 3 dias no ar e conseguir, durante 3 dias, manter essa audiência? E vocês estão aí desde cedo com a gente, que bom, sinal de que a gente está conseguindo trazer o melhor conteúdo de cybersecurity e privacidade. E esse tema de hoje, e desse painel especificamente, foi um tema que vocês pediram bastante, porque, apesar da gente ter falado muito durante os nossos programas, a TVD, sobre trabalho híbrido e tal, eu acho que agora a gente está chegando no final do ano, né, pessoal, e a gente está olhando para 2022 e tentando fazer um exercício ao longo desses 3 dias de quais serão as principais prioridades. Então, eu vou abrir esse painel trazendo aqui um dado importante. Recentemente, 2.000 trabalhadores foram entrevistados pela Great Place to Work, dos quais 77,7%, quase 80%, já adotaram a rotina híbrida. 12,7% estarão totalmente remotos. Então, se a gente pensar 12,7% totalmente remoto, não é pouco. E somente 9,6% devem frequentar a empresa diariamente. Então, essa é a perspectiva para 2022. Então, essa realidade já está fazendo parte das empresas. Então, a minha primeira pergunta para vocês é a seguinte: eu não sei se é o caso de vocês, não dá para a gente saber como cada empresa vai se comportar nesse modelo, mas qual o impacto que vocês acham que traz para a segurança ter apenas 10% da força de trabalho dentro da organização a partir de 2022? Donner, começar com você, meu amigo, de longe aí, sempre me apoiando. Que bom, prazerzão contar com você. Obrigada. Oi, Graça, eu que agradeço pela acolhida, pelo convite, por estar participando de mais esse grande evento. A pergunta é bem importante, nós até estávamos discutindo antes na outra sala de bastidores sobre essas estatísticas, e é algo que a gente tem experimentado na realidade. Eu compartilhei o meu caso, onde a gente já está com grande parte das posições liberadas para todos, e as pessoas estão preferindo efetivamente ainda trabalhar de suas casas. Os impactos que isso e acho que essa vai ser uma realidade perene. Isso nos trouxe grandes oportunidades de contar com profissionais de outros estados, de pessoas que se identificam mais com a cultura de tecnologia do Sul, por exemplo, estão lá em Recife, Legal. estão, sei lá, podem estar no norte do país, no centro-oeste, onde quer que seja, mas nos traz desafios também muito diferentes que acompanham essas oportunidades. As ferramentas de colaboração e também os serviços, no meu caso, né, financeiros e dados que essas pessoas acessam, precisam ter uma atenção, um olhar muito diferente. Então, né? já falei algumas vezes sobre todas as iniciativas que a pandemia, infelizmente, que ainda não acabou, nos deu de oportunidade de evoluir em relação à colaboração, em relação também muito a tudo que diz respeito a ambiente multi-cloud, que é o nosso caso aqui no Age, na Hyperflame. Porque não temos mais como olhar a velocidade que as pessoas, o local onde as pessoas estão trabalhando, que são suas casas. As nossas identidades viraram legitimamente as pessoas, e não temos mais como negligenciar tudo que são ferramentas e componentes nativos de segurança desses ambientes cloud ou on-premise. Perfeito, muito bom.
Pedro Nuno, mais um grande companheiro, sempre aí com a gente. Que bom, você também distante aí, mas sempre atuando aqui no Security Leaders. Esse painel está sendo muito interessante, cada um está numa região, isso é muito legal. É o híbrido, né? Cada vez mais imperando. Bruno, eu já vou avançar um pouquinho, desculpe, Nuno, nessa colocação que o Donner fez e questionar você um pouquinho, tá? Se essa realidade hoje, né, claro, com diferenças aí de percentuais, mas quase todas as empresas enfrentando, isso significa, como o Donner colocou, que tem aí ajustes a serem feitos nesse ano, que começa, tem alguns gaps aí que precisam ser recuperados ou ajustados, já que isso me parece que realmente vai ser a realidade daqui para frente. Como é que está sendo para você isso, Nuno? Bom dia a todos, obrigado aí pelo convite, né, como sempre. Obrigado também de compartilhar, encontrar velhos amigos aí, fazia tempo que eu não via, né? Né? E essa é uma oportunidade muito legal. Aqui no banco, Graça, a gente já voltou também, né? Agora, a partir do dia 15, a gente iniciou um processo de retorno bem organizado. Vai ser híbrido, né? A gente está chamando de phygital também, né? Uma parte vai ser física, outra parte vai ser de forma remota. A gente deixou a cargo de cada um decidir o que era necessário, se precisava ou não. E, assim, no meu ponto de vista, o retorno, o impacto para a segurança especificamente, visto que é uma instituição financeira, a gente tem uma série de controles, né? Então, a volta ela é mais tranquila. A nossa preocupação é com o que não vai voltar, né? Exato. Exato, né? Então, assim, só para puxar o gancho aqui, né? O que me preocupa mais hoje, né? Qual que é o maior impacto nosso? São de decisões que nós tomamos no início da pandemia, que às vezes foram decisões que precisavam ser rápidas e que não impactassem a continuidade do negócio e que a gente ainda não resolveu e precisa ser resolvido. Eu acho que eu estou na mesma situação de uma série de outras empresas. Exato. E outra coisa que, aí eu vou no ponto específico, eu estava até comentando antes aqui, que eu acho que é a minha preocupação maior. Alguns serviços, eles foram de forma a atender o negócio de forma mais ágil, a gente migrou muito serviço para a nuvem, principalmente de terceiros. Então, foi uma decisão acertada, né, de termos esses serviços em nuvem de terceiros, porém, existe uma preocupação aqui que será que foi feito? Aí eu estou trazendo essa preocupação para que haja uma discussão realmente, né? Será que nós fizemos um due diligence adequado do fornecedor? Será que o que nós gastamos de recurso com proteção de segurança, essa empresa que nós estamos terceirizando nossas informações, tem o mesmo grau de controles, de preocupação, senso de dono com nossa informação? Já visto uma série de incidentes que nós tivemos aí nos últimos meses, né? Exato. De ransomware, então, nem se fala. Então, essa, para mim, do retorno, é uma preocupação enorme, porque tem serviços que eu não vou retornar mais para dentro de casa. E aí existe uma necessidade da gente entender como que o meu parceiro ele trata a minha informação. E isso, eu garanto, nem todos se preocuparam, né? E eu acho que já passou da hora da gente se preocupar, né? Perfeito. Excelente no você trazer esse ponto de atenção, porque aqui, ao longo desses 2 dias, nós temos falado muito sobre isso, né? Foi um processo muito rápido, tinha que ser feito, alguns melhores, outros nem tanto, mas tinha que ser feito, e agora a perspectiva é exatamente essa para 2022, olhar com mais cuidado, com lupa aí, porque retornar, ok, mas a parte que não retorna e os modelos que foram adquiridos de serviços e tal, precisam ser revistos, com certeza. Muito bom. Júlio, trazer você aqui na nossa conversa e ouvir um pouco de você também. Obrigadíssima. Você aí, não sei se está da minha cidade, da nossa cidade, né? Acredito que sim, também
remoto aí, como eu falei, esse painel, um painel de amigos, todos eles aí espalhados aí por esse Brasil. Muito bom você estar com a gente, Júlio. Graça, bom dia. Primeiro, agradecer o convite, né? É sempre um prazer participar desses painéis aqui do Security Leaders, um grande aprendizado. Agradecer também a participação aí dos amigos, Pedro, Marco, Márcio, o Ângelo aí fazendo essa mediação. Você fazendo a mediação e o Ângelo na apresentação. Aqui na SEDAI não foi diferente, né? O Graça, e eu vou até falar um pouquinho da SEDAI, que não sei se todo mundo conhece. A SEDAI é uma companhia estadual de águas e esgoto, ou seja, uma empresa pública do governo do estado do Rio de Janeiro. Então, estou aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro, na capital. Ela também, assim como todas as outras empresas, precisaram fazer esse processo acelerado, vou chamar de uma transformação digital acelerada mesmo, né? Porque me surpreendeu a capacidade não só da SEDAI, mas como das outras empresas em garantir o atendimento ao cidadão, garantir que tudo continuasse funcionando. Óbvio, com alguns ajustes, né? Mas sem perder a capacidade produtiva, principalmente, em alguns casos, até aumentando essa capacidade, né? Porque o fator das pessoas se sentirem mais seguras ao estarem nos seus lares, junto aos seus familiares. Naturalmente, a gente fez essa discussão também anteriormente ali na nossa sala. Muita gente acabou extrapolando, trabalhando bem mais do que deveria, a quantidade de horas por dia, né? Então, talvez tenha sido, inclusive, uma válvula de escape para essas pessoas, esse trabalho remoto. E, naturalmente, a gente vai precisar, 2022 vai ser um ano de desafio para tratar esses gaps e aperfeiçoar esse modelo. Acredito muito que esse modelo híbrido ele continue. Aqui na SEDAI a gente já voltou a trabalhar já com a possibilidade de trabalho presencial, né? Por conta do avanço da vacinação, por conta da redução significativa do número de casos. Então, graças a Deus, a gente já está entrando numa situação mais tranquila, né? E é interessante porque o Marco falou isso, né? Que ele tem a possibilidade de contratar pessoas de outros estados, verdade. Umas empresas contratando pessoas de outros países. E foi engraçado que as fronteiras físicas elas ficaram fechadas, né? Mas as virtuais elas se abriram de uma forma que antes a gente não estava acostumado, né? Então, muita gente foi contratada virtualmente, muita gente está trabalhando virtualmente, muitas dessas pessoas não conhecem o seu líder pessoalmente, nem a equipe com que trabalha. Então, como é que muda, né? Como é que a nossa cabeça, o nosso mindset muda rapidamente, em alguns casos, né, como foi, né, por conta de um problema pandêmico, como foi. E assim, acho que para finalizar essa minha abertura, Graça, eu queria parabenizar todo o time de TI, pessoal de segurança da informação, porque, assim, óbvio que não dá para comparar com os médicos, não é isso, né? Mas esse time, essas pessoas que trabalham, são que garantiram o funcionamento dessas empresas, né? De todas essas empresas. Então, são também verdadeiros heróis, porque num tempo curtíssimo, conseguiram botar todo mundo trabalhando de casa e fazendo rápidos ajustes, sem que efetivamente ninguém ficasse desassistido, né? Então, parabéns à equipe, todas as equipes de TI, que desde a parte de infraestrutura, como também na parte de segurança da informação, garantiram esse funcionamento. E é óbvio, assim como qualquer outra área, é necessário aperfeiçoamento e eu acho que o ano de 2022 vai servir para isso. Muito bom, excelente as aberturas. Márcio, quero trazer você para essa nossa conversa. E o que me salta aos olhos, e todos eles, de certa forma, corroboraram isso, é que 2022 é um ano que bom, né? Me parece que com controle, né, sobre essa pandemia, mas, ao mesmo tempo, também um ano para fazer ajustes, né? Um ano para recuperar alguns gaps, para olhar. E, quer dizer, acho que, na maioria das empresas, vai se estabilizar esse cenário de que quantas pessoas vão estar fora, quantas vão estar dentro, né? Os perfis vão ficar mais claros, porque a gente, conversando com eles, já percebe que a maioria das empresas já está se reorganizando nesse sentido, mas tem aí uma lição de casa, que é olhar para os seus ambientes, e como o próprio Nuno
né, muito acertadamente colocou, olhar para vocês todos, fornecedores, enfim, todos os parceiros que vieram, como o Júlio falou, né, nessa corrente, agora ir lá e fazer os ajustes necessários, né, Márcio? Você percebe isso? Já está sentindo esse clima por parte das empresas com as quais você se relaciona, Márcio? Sim, Graça, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu agradeço. Sim, a gente vem percebendo, né? A verdade é que a pandemia acelerou, assim, em 10 anos, um processo que a gente imaginava que aconteceria de forma muito mais simples, muito mais gradual. O conceito de se trabalhar de casa já se vem há muito tempo, já vem acontecendo há muito tempo, né? Só que nesse período de 18 meses, chama 18 meses, ele teve que se transformar, onde, se a gente olhasse essa mesma pesquisa que você citou, em março de 2020, provavelmente você não teria nem 10% em média, né, de pessoas trabalhando remotamente. Em 1 ano e meio, você, de repente, inverteu essa equação e todo mundo, praticamente, teve que se adequar. As empresas tiveram que correr e o time de TI, né, como comentou o Júlio, teve que se virar da melhor forma possível para garantir que os profissionais da empresa pudessem trabalhar minimamente decentemente como trabalhavam dentro da empresa, só que agora fora, né? Tá? Então, esses primeiros 18 meses, a gente viu, né, dentro da VMware, uma corrida muito grande de vamos resolver um problema imediato, que é conectar o pessoal, é ter certeza que eles conseguem acessar o que eles minimamente acessavam, ou tinham que acessar aqui dentro da empresa. Tá? Agora, a gente vai entrar numa segunda fase, que é começar a dar mais qualidade e mais segurança para esse processo, né? E tentar fazer com que ele seja mais bem amarrado, que ele dê mais flexibilidade para o usuário, que ele dê uma melhor experiência para esses usuários, ao mesmo tempo em que eu garanto uma maior segurança para as informações, como eu comentou. Né? Um dos grandes problemas que a gente fala muito da ponta do usuário, né? Da segurança do usuário, de conectá-lo, de dar qualidade, mas hoje as empresas também, paralelamente, caminharam para um cenário de multi-cloud, onde muita coisa não está mais dentro do domínio dela, dentro do espaço privado dela. Exato. Você comentou sobre a questão do fornecedor, né, de serviços, que é um SaaS, né? Uma aplicação que os usuários acessam sem não necessariamente precisar nem passar pela própria infraestrutura de TI, né, privada da empresa. Tá? Então, agora é a hora da gente começar a olhar para esses processos que já são conhecidos e já estão alinhados, né? E começar a ver a melhor forma de assegurar, sem comprometer, né, a agilidade de entrega ao usuário e nem a qualidade dos serviços que esse usuário nos cobra, né? Porque, de fato, o grande problema é que a TI, o usuário, né, não quer saber das nossas dificuldades, ele quer saber das suas soluções, né? Então, é aquela história, bicho, se vira, cara, o problema é teu, né? E o que se pensava, né, Braco, de que ele remoto, ele poderia ficar menos exigente, o que eu ouvi aqui ao longo desses 2 dias foi exatamente o contrário. Exatamente o contrário. E dentro da empresa, às vezes, ele é até mais condescendente. Fora da empresa, não. Fora da empresa, não. Exato. Porque fora da empresa, ele está no domínio dele. E aí ele começa a querer fazer coisas, porque a verdade é que o trabalho remoto traz uma flexibilidade para o próprio empregado muito grande. Ele pode, em um determinado momento, falar, puxa vida, eu vou até o supermercado fazer umas compras às 10h30 da manhã. Poxa, por que não? Né? Assim como ele se dá a liberdade de trabalhar até às 8, 9 da noite, 10 da noite. Exato. Então, muda muita coisa, né? Exato. E aí você começa a ter, dentro dos seus dispositivos mobile, né? Se eu vou no supermercado, eu não posso me desconectar. Eu tenho que ter a possibilidade de acessar aquele aplicativo. Se um cara me chama, me puxa num Zoom, ou me busca num Teams, ou qualquer outra ferramenta, eu tenho que ter essa possibilidade de me conectar imediatamente e manter aquela qualidade. Eu vou para o cantinho ali. Exato, Braco, é isso mesmo. Interajo, principalmente, né? Os executivos. Eu vejo muitos falando aqui que, olha, eu estou em casa, mas, de repente, eu preciso descer, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero continuar com a mesma qualidade, eu quero continuar acessando o que eu posso acessar, quero entrar numa call internacional e tem que ser transparente. Então, fica muito mais exigente a coisa, né? Muito mais. Isso é um aspecto muito interessante, Braco. Isso é verdade. Sim, realmente é interessante ver toda essa mudança, né? Que aconteceu muito rápido, né? Em 1 ano e meio, a gente tem que criar tudo isso, né? E muitas ferramentas ainda não existiam propriamente, né? Estavam em fase ainda de criação e desenvolvimento. Então, agora é a hora da gente olhar para aquilo que existe, aquilo que realmente evoluiu e o que a gente pode entregar
para melhorar esse processo. Né? Perfeito. Gente, primeira rodada sensacional. Já temos aqui perguntas da plateia que eu quero fazer com que interage. Quero deixar vocês mais soltos. Podem pedir a palavra, podem me sinalizar aí nas reações, que a gente vai fazendo aqui um bate-bola mais dinâmico. Olha o comentário do Douglas Silva de Lima para você, Nuno. Bom dia, excelente painel, e gostei muito da colocação do Pedro Nuno. Você concorda? Eu vejo que cabe a nós, contratantes, analisar e auditar melhor esses fornecedores em 2022. É claro que, independente do momento pandêmico, é de responsabilidade de nós, contratantes, fazer essa auditoria e análise. Você concorda que a gente está com esse trabalho, que tem que colocar isso na agenda de 2022? Posso responder? Sim. Tá. Você, e depois eu quero ouvir Donner e Júlio também. Muito bem. Eu vou colocar um ponto aqui. Na área financeira, nós temos uma resolução, que é a 4658, que ela já fala que a gente tem que fazer um processo de gestão de fornecedores bem de perto, principalmente para aqueles fornecedores que são relevantes ou tratam de informações sensíveis. Então, assim, o que eu acho é, como a gente tem um grau de maturidade maior, mas aqui a gente está num grupo e a gente tem que falar de compartilhamento de informações, eu acho que mais do que nunca, né, independente se é IF ou não, a gente realmente tem que ter um processo vou repetir, de due diligence, de analisar a empresa antes, durante e depois. Não adianta ser só antes, responder um questionário de avaliação de risco, né? Manda 30 perguntas, ele finge que engana a gente finge que é enganado e segue o barco. Não, precisa sim avaliar e visitar. Inclusive, essa resolução ela fala que o Bacen pode auditar fisicamente o ambiente. Ué, se ele pode, por que eu não posso, né? Uhum. Então, se a gente está preocupado com o nosso fornecedor, e nosso fornecedor é um parceiro, eu acho que mais do que nunca, nós temos que ter um processo que seja flexível, mas que seja adequado, para que a gente possa fazer isso de forma rápida e adequada. É claro que o nosso tempo não nos permite fazer uma visita a 400 fornecedores, né? Exato. Mas que a gente tenha processos que essa auditoria seja contínua. Aí eu vou falar de auditoria contínua um pouquinho, porque já passou da hora, Graça, século XXI, a gente fazer auditoria presencial, física, nós precisamos colocar inteligência artificial, nós precisamos automatizar processos, nós precisamos ter auditoria contínua, não dá para a gente ficar confiando só na palavra. Né? Já passou da hora vou dar um exemplo meu aqui, né? Eu tenho um fornecedor, ele é crítico. E aí eu quero saber como está o ambiente dele. Eu não posso. É ridículo uma coisa dessa. Cara, eu estou te contratando, eu preciso saber. Vamos compartilhar a informação, eu estou aqui para te ajudar. E eu também quero ser ajudado. Agora, se eu preciso ter acesso, por exemplo, só console do seu produto de segurança e a gente vai compartilhando informação. E aí eu já me remeto a outra questão, que é o compartilhamento de informação, que a gente já falou aqui nesse evento, mas que a gente precisa reforçar, né? Que a gente tem muito isso na instituição financeira, mas só aqui não adianta. A gente precisa desse compartilhamento de informação de fornecedores. Então, por quê? Se eu tenho um fornecedor aqui que já presta serviço para mim e já presta serviço para o meu amigo, para o Donner, a gente já tem um gap análise ali, um trabalho a ser feito em conjunto. O que for bom para mim vai ser bom para ele e vice-versa. E o fornecedor, só para fechar, né? E o fornecedor ele tem que entender que nós estamos aqui para nos ajudar. Eu não quero ferrar fornecedor nenhum. Eu quero evitar que aconteça um problema sério, uma fraude séria, e que vai afetar o grupo inteiro, como parceiros, fornecedores e clientes, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas... Sim, com certeza respondeu e enfatizou na sua visão de como isso é hoje um trabalho que precisa ser feito, junto também, você acrescentou colaboração, que com certeza faz parte desse processo. O Júlio pediu a palavra aqui. Júlio, você quer comentar esse tópico? Eu quero, sim, Graça, por favor, e até corroborando com o que o Nuno falou, né? Eu até tinha anotado aqui para falar, é a questão do benchmark mesmo, né? Uhum. As empresas também precisam se falar, sejam elas de mesmos setores ou não, mas a gente precisa conhecer como um determinado serviço contratado está funcionando na outra.
E me preocupa, Nuno, quando empresas se negam a compartilhar esse tipo de informação que você solicita, né? Então, isso acho que já deixa um alerta, né? Por que a pessoa... É a mesma coisa do governo que não quer ser transparente, né? Não me parece muito adequado, né? Então, acho que isso já liga uma bandeira amarela ali para buscar mais informações. Mas eu acho que é isso mesmo. Acho que até as nossas equipes também estão aprendendo a trabalhar com esse tipo de contratos, né? Então, ano passado não, esse ano mesmo, eu vi que uma determinada empresa promoveu o vazamento aí de dados de informação e muitos dos dados que foram vazados eram problema de configuração da nuvem, que a equipe que contratou não sabia como operar, né? Então, as nossas equipes também precisam ser muito treinadas para que a gente tenha a segurança também, né, nas nuvens que nós contratamos de uma forma mais adequada. Perfeito. Tem aqui também uma pergunta, uma questão para você, Dona, e depois eu passo para o Márcio Braco também comentar esses dois tópicos juntos, que é exatamente um pouco o que foi pontuado aqui. Os ambientes multi-cloud também evoluíram muito rápido durante a pandemia. Por quê? As empresas precisavam muitas vezes de serviços, né, que uma determinada nuvem não estava provendo, ou que um determinado serviço era melhor. Então, isso foi feito de uma forma, muitas vezes, não estruturada. Você acredita, e a pergunta aqui vem nesse sentido, 2 ou 3 aqui estão perguntando, que pode haver um pouco de, não sei se retorno, mas tirar um pouco o pé do freio, olhar de novo esses contratos, talvez pensar se justifica ter um ambiente tão diversificado? Se isso para a segurança é realmente uma coisa muito complexa? É muito complexa, Graça. Eu concordo com tudo que o Pedro falou e os complementos seguintes do Júlio. Mas o esforço, hoje a gente não tem capacidade, inclusive de força de trabalho, de escassez de profissionais de trabalho, de cibersegurança e de privacidade. A gente não tem capacidade para ter o número de pessoas necessárias para olhar para o nosso ambiente. E um trabalho de due diligence, um trabalho de avaliação, de acompanhamento de como esses provedores de nuvem estão seguros ou não, ele vai ser extremamente sacrificante. A gente vai ter que evoluir. O Nuno falou assim, a gente não pode continuar dessa forma. É automatização, né, Marcos? Mas também a gente depende de tempo, de priorização e de pessoas para essas automatizações. E nossos dois bancos, como estão em nichos bem parecidos, a gente sabe o quanto a gente é pressionado pela entrega de novos produtos, de novos serviços, do crédito A, B, da funcionalidade C, D, no digital, no internet banking. Então, a gente é muito pressionado para a entrega e para parar, né, Graça, que foi a pergunta, para nós pararmos e administrarmos todo esse volume de dezenas de provedores, é muito complexo. Não estou falando não estou jogando a toalha e dizendo que nós não vamos fazer. A gente tem que buscar o que o Nuno falou. Formas de automatizar processo e de conectar esses caras com nossas plataformas de inteligência de segurança, porque pelo Banco Central, eu e o Nuno, a gente tem a regulação de cybertech que nos exige que os fornecedores relevantes tenham uma série de regras. Óbvio que a gente tem contratos padrões, mas com provedores de nuvem de grande proporção, vamos lá, não precisamos esconder nomes, vamos lá, falar de AWS, de Google Cloud, de Microsoft Azure, né? São os conhecidos e os que mais têm capacidade de entrega. Com esses caras, com esses caras, o Banco Central tem um olhar, mas com as outras dezenas que eu tenho, o Banco Central não sabe nem que existem. Então, o Banco Central, e eu muitas vezes também não sei, vamos contratar, o checklist lá que o Nuno falou, é a mesma coisa, tu tem esses requisitos, o cara diz que tem, a gente contrata, diz que não tem, a gente não contrata, fala para a área de negócio, para as áreas de tecnologia, mas é um trabalho que vai depender muito de inteligência, porque por força
de inteligência e tecnologia, que por força de trabalho a gente não vai ter essa capacidade. Perfeito. O Guilherme Campos dos Santos está dizendo aqui, brilhante, esse painel, excelente. Eu também estou achando essa conversa muito boa, Márcio. Eu queria que você pontuasse também, porque dois pontos que estão assim bem claros aqui na audiência, né? Um que foi levantado desde o início pelo Pedro Nuno, de que tem que arregaçar as mangas e fazer essa diligência, esse olhar sobre tudo isso, mas também esses ambientes multi-cloud, quanto que eles proliferaram de uma forma um pouco desordenada, Bra. O que você poderia acrescentar nesse tópico aí, para esclarecer isso? Justamente dentro desse ano e meio, né, que a gente acelerou demais os processos, a gente viu várias empresas, como eu falei, a questão do movimento, né, para ter o usuário remoto já existia, tá? Mas a gente viu empresas que tinham 100 usuários, de usuários remotos, tendo que subir a 1.000, de repente, no mesmo mês. E o cara não tem infraestrutura dentro do ambiente interno dele para fazer isso. Ele vai buscar na nuvem esse recurso e integra isso com o que ele já tem, né? Esse processo, aquela história... Ou não integra, né, Braco? Ou não integra, né? Alguns falaram aqui dos silos. O integra aqui põe conectado, né? Põe junto. Exato, Braco, muito bem. Mas, na verdade, é aquele negócio, como eu falei, sobe, né? Sobe com arame e vamos rezar para que fique, né? Isso, tá? isso. Então, esse processo, tem toda a razão, né? Põe-se no aro e depois vamos agora fazer aquele análise, aquele pente fino. E, de novo, a gente precisa aí contar com ferramentas para ajudar a validar e aferir a segurança que aquele provedor está te dando, né? Conhecer melhor a infraestrutura de segurança que ele oferece, né? E muitas vezes, embora ele ofereça infraestrutura de segurança, como comentou o Donner, nem sempre a gente está habilitado a usá-la direito, né? Ou não consegue consumi-la direito, né? E isso é um grande problema. Às vezes a gente se sente seguro porque existe um conceito de segurança numa determinada nuvem, mas a forma de consumir não é tão simples quanto parece. E quando a gente pensa em ambiente multi-cloud, que cada cloud tem uma forma e uma visão de segurança diferente, entrega ferramentas diferentes, que equipe vai conseguir gerir tudo isso sozinha, né? Então, se não houver uma ferramenta que vamos dizer assim, que seja mais ampla, né, que olhe isso e dê uma capacidade para que eu abstraia, né, essas particularidades. E automação, né, Braco? Automação, que o Pedro não falou, automação. mais do que na hora, né? Essa é a palavra, automação e uma solução, né, que seja uma capa que faça abstração, né, das infraestruturas que estão abaixo. Se a gente não fizer isso, nós vamos ter problemas sérios, porque as nuvens, por si só, são silos separados. Né? Eu não consigo ter uma integração entre elas. Não existe integração entre uma AWS, uma Azure ou qualquer outra cloud. Elas são entidades totalmente separadas. Se não houver uma estrutura, uma capa que faça essa cola e que ajuste esse processo e dê uma tela única que vai fazer, né, através de APIs, toda a tradução e a conformidade dessas diversas instituições, né, vamos chamar assim, para dentro de quem está controlando, está quem gerenciando, quem está garantindo a segurança, vai ser um processo extremamente difícil e praticamente impossível de uma equipe cumprir. E nenhuma empresa vai ter uma equipe, por exemplo, para a nuvem A, para a nuvem B, para a nuvem C, para o data center interno. Não faz mais sentido multiplicar, né, os esforços. Tá? Então, a gente está vendo muito essa questão de agora buscar soluções, ferramentas para garantir a boa gestão do multicloud, garantir a segurança desse multicloud bem amarrada, uma entidade única, né, único de acesso, né? E, como eu falei, novas tecnologias estão surgindo, né? Até para consumir isso, questões como o SaaS, que se olhasse no quadrante mágico em 2020, né, quadrante mágico nem existia, né, na verdade, no hypercycle de produto, é uma tecnologia para daqui a 10 anos. E, no entanto, o ano que vem vai ser um ano fácil. Tá? Então, a gente tem várias coisas aqui que se aceleraram e a gente vai ter que prestar muita atenção nisso, porque pode encurtar muito o caminho, né, de garantir segurança, de garantir, como eu falei, qualidade de serviço, né, qualidade para o próprio usuário. Márcio, deixa eu só complementar, Graça, o que o Márcio falou. Muito da luta dos times de cyber no seu dia a dia são por automação e o jargão, né, e scriptar a forma como a gente sobe ambiente.
Assim a gente vai ter menos possibilidades de ocorrências de disponibilidade de ambientes em nuvem sem os padrões mínimos, os padrões nativos, os requisitos de segurança exigidos. Então, automação e scriptar, e óbvio que isso impacta um pouco na velocidade e elasticidade, mas se a gente não tiver essa capacidade de contar com ferramentas e contar com a nossa capacidade de automatizar ambientes padronizados, a gente vai sofrer aquilo que a gente já fala que não é mais se vai acontecer, é o quando. Que grandes empresas maduras e que nós todos admiramos, de segmentos diversos, foram terrivelmente atacadas por ransomware, principalmente esse ano. Eu e o Nuno, e quase todos os bancos brasileiros somos clientes de uma grande provedora de serviços, acho que é o último grande ataque, que ficou quase 15 dias parada. Exato. Por ataques de ransomware. Não vou citar nomes, enfim, são empresas que a gente sabe que têm níveis de maturidade, que investem, mas que a gente não conhece. Ou talvez não investe. Graças, só fechar um comentário sobre essa questão. É muito importante entender que, assim como a gente está sofrendo toda essa dificuldade, né, para acomodar as coisas, do outro lado, o atacante, ele teve 1 ano e meio, ele aprendeu muito, né, como ser mais efetivo no próprio ataque, tá? Hoje, quando a gente começava a falar antes da pandemia, os ataques eram ataques generalistas. O cara jogava um ransomware na rede e via quem caía. Hoje, o ataque é muito mais direcionado, ele escolhe a vítima, ele vai fazer toda a análise do que ele precisa fazer ou que caminhos ele tem que percorrer, que fragilidades ele pode encontrar naquela vítima, né, tá? Para fazer esse processo muito mais efetivo. Então, isso também, até utilizando inteligência artificial, isso também vem criando um cenário para a gente que é muito complexo evitar, e acho que todas as empresas aqui, você pegar o Marcos, o Júlio, o Pedro, não é uma questão de quando ele vai sofrer o ataque está acontecendo o tempo todo. Né? Se você entrar no SOC, você vai ver o tempo todo coisas acontecendo, tentativas, basta uma, né, surtir efeito para você ter um problema. Só que o objetivo também é criar outros sistemas de retaguarda de segurança para que a gente garanta que se a primeira barreira, né, ou se o cara conseguiu um determinado acesso, ele não possa proliferar lá dentro e buscar um dado sensível. Porque o dado sensível nunca está exposto necessariamente. Né? Perfeito. Então, usar outros mecanismos também para criar mais segurança, né? E assumir, né, que eventualmente eu vou ter barreiras que vão ser superadas e outras precisam existir para segurar esse processo. Perfeito. Pessoal, olha, o nosso painel sensacional, mas, infelizmente, né, a gente tem aí um tempo super apertado, mas tivemos aí considerações muito importantes que eu acho que vão ficar, com certeza, para todos refletirem, né? Eu não quero avançar muito no nosso horário, a gente está com um pequeno atrasozinho aí já na nossa programação, e eu sei que todos têm compromisso, então eu quero agradecer imensamente a participação. Pedro Nuno, muito obrigada. Como sempre, muito bom. A turma aqui agradecendo muito a você pelos insights, todo mundo anotando tudo aqui. Inclusive, Pedro, tem uma pergunta aqui específica para você, não dá tempo de eu trazer, do Ronaldo Duarte, do SESI Senai. Ronaldo, eu vou encaminhar sua questão, que é bem específica para o Pedro, tenho certeza que ele respondendo, a gente vai encaminhar, ele vai responder, a gente encaminha para você. Obrigada, Márcio Braco, foi excelente, muito boa a parceria, a participação. Júlio, um grande abraço, sucesso aí na sua empreitada aí à frente da SEDAI, muito bacana, muito bom. Obrigado, Graça. E Donner, também, sucesso aí. Vamos lá. Torcendo aí para termos mais oportunidade de estarmos juntos. Pessoal do painel, muito obrigada pela audiência, forte abraço. Continuamos aqui com a nossa programação. Tem mais VMware aí na sequência, explicando aí vários detalhes aí da estratégia e perguntas específicas a gente vai trazer aqui durante a palestra do Charbel, ok? Abração, pessoal! Abraço, gente. Tchau.